louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu és digno de receber o louvor e a adoração. Te louvamos porque o Teu nome é grande. É por isso que nós declaramos, porque isso é verdade. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Louvem nos céus e toda a criação. Louvem nos anjos e seres celestiais. E toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu. Louvem no mar, céus e terra também. E toda a terra o louve para sempre. Grande poder, grande glória, grande graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande Sião, Rei de toda a terra, grande poder, grande glória, grande graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande Sião, Rei de toda a terra. Aleluia, aleluia, Aleluia. Tu és, Te Senhor. celebramos, Senhor. Aleluia, Porque Tu és grande. Aleluia. Grande Tu és, Senhor. aleluia. Grande Tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em Tua presença dançamos livres, cobre-nos com Tua luz de amor, leva-nos muito mais profundo, pois somos filhos do grande Eu Sou. Oh Deus, sempre estás conosco, sussurrando restauração, faz do nosso ser a Tua morada. Somos Deus, Tua igreja clama hoje, abre os céus com poder, ser exaltado. Tu és Deus, vences as trevas, brilhas em glória. Oh, oh, em Tua presença dançamos livres, cobre-nos com Tua luz de amor, leva-nos muito mais profundo, pois somos filhos do grande Eu Sou. Oh Deus, sempre estás conosco, sussurrando restauração, faz do nosso ser a Tua morada. Somos Deus, Tua igreja clama hoje, abre os céus com poder, ser exaltado. Tu és Deus, vences as trevas, brilhas. Tua igreja clama hoje, abre os céus com poder, ser exaltado. Tu és Deus, vences as trevas, brilhas em glória. Oh, 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 oh. Tu és Rei, para sempre Rei, sobre a criação. Tu és o
céus te adoram, teu amor eterno, verdadeiro e fiel, Salvador, aleluia, das nações, agora posso chegar até a ti, pois tudo em mim te quer adorar, majestade, me prostrarei, eu trago tudo ante ti, com estes girais que eu não mereço, vivo para sempre de majestade, majestade, me prostrarei, eu trago tudo, oh, trago tudo ante ti, Senhor, com estes girais que eu não mereço, vivo para servir de majestade, majestade, me prostrarei, eu trago tudo ante ti, com estes girais que eu não mereço, vivo para servir de majestade. Não há lugar mais alto, Senhor. Não há lugar mais alto, Senhor. É tão bom estar aqui, Senhor. A teus pés, arde meu coração. A teus pés, entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés, a teus pés, arde meu coração, a teus pés, entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar
Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. E aqui permanecerei, prostrado a teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. E aqui permanecerei, prostrado a teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Aleluia, aleluia. Não existe lugar, Senhor, nada que se compara a estar na tua presença. A tua presença, Senhor, não pode ser substituída por nada. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais aconchegante como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, Senhor, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, mais seguro, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. E aqui permanecerei, prostrado a teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. É onde eu desejo estar. E aqui permanecerei, rendido, prostrado a teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Dia. Mais um dia na casa de Deus para o louvar, para o adorar, para o bendizer, já o temos feito. E também para meditar na sua palavra, amém? A palavra de Deus, que é alimento espiritual para nós, não nos cansamos de dizer, porque é realidade. A
palavra de Deus é alimento espiritual para nós. Queremos ser robustos espiritualmente, então temos que ler a palavra de Deus. Temos que meditar na Bíblia. Irmãos, não há outra maneira, não é? Não há nenhuma metodologia, nenhum segredo espiritual propriamente. Não, é a palavra de Deus, a forma como lidamos com ela, a atenção que lhe damos. E acima de tudo, irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus e quando meditamos nela, não o fazemos, como se costuma dizer, a entrar por um ouvido e a sair pelo outro. Não, mas procuramos que o Espírito Santo possa verdadeiramente tocar na nossa vida, possa verdadeiramente tocar no nosso coração. Amém? Há uns meses atrás, irmãos, há uns meses assim largos, penso já foi 2014, eu preguei aqui uma mensagem com base no livro do profeta Obadias. Eu gostava de lá voltar porque desta vez gostava de ser um bocadinho mais específico em alguma coisa. Então, o livro do profeta Obadias. Eu hoje gostava de falar acerca de coisas destrutivas. Coisas destrutivas. Então, abrindo o texto no livro do profeta Obadias, e apenas os 10 primeiros versículos. Logo a seguir a Amós e um bocadinho logo antes de Jonas. Entre Amós e Jonas está aí o livro do profeta Obadias. Os irmãos já encontraram? E diz então a palavra de Deus, versículo 1 até ao versículo 10. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até à fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Então, irmãos, nesta manhã eu gostava de falar acerca de coisas destrutivas. E existem muitos objetos que têm este potencial destrutivo. Ainda nas notícias, nas últimas semanas, nos últimos meses, aquilo que nós temos visto são, por exemplo, atentados à bomba, como aqueles que aconteceram não há muito tempo em Bruxelas, ainda há 2 semanas no aeroporto em Istambul, na Turquia. Ainda ouvimos falar também, estamos a falar de objetos que destroem, também as balas que mataram aqueles afro-americanos nos Estados Unidos, as balas que mataram aqueles polícias em Dallas também. Ainda ontem vimos aquele atentado, aquilo que aconteceu em Munique, as balas que mataram aquelas 9 ou aquelas 10 pessoas ali em Munique. Tudo isso, irmãos, as bombas, as balas, são tudo objetos, e há mais certamente, mas são tudo objetos que têm um potencial destrutivo. E isso é importante, perceber isso. Por isso é que não se dá uma arma para as mãos de uma criança, porque se percebe que há um potencial destrutivo. Mas é importante para nós, irmãos, que não são apenas objetos que têm potencial destrutivo.
Os objetos têm, mas não são apenas os objetos. Existem outras coisas, e é para isso que eu gostava de chamar a atenção nesta manhã. Existem outras coisas que são tão ou mais destrutivas do que certos objetos, sendo que algumas delas teimam em entrar e em permanecer na nossa vida. E através desta profecia de Obadias, nós encontramos aqui personificados em Edom, que é uma nação, mas Edom descende de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó, Jacó que era Israel. Nós encontramos nesta profecia algumas coisas personificadas em Edom que levaram à sua própria destruição. E deixem-me dizer, irmãos, que aquilo que destrói os outros também nos destrói a nós. Todos nós temos um bocadinho aquela tendência, os irmãos sabem que é verdade, todos nós, não é? E isto é uma coisa do ser humano, irmãos, isto não é porque somos portugueses, ou porque somos africanos, angolanos, ou brasileiros, ou norte-americanos, ou argentinos, não, isto não tem a ver não tem a ver com nacionalidades, tem a ver com o ser humano, e sermos humanos somos todos, não é? E todos nós temos esta tendência para achar que de alguma maneira passamos sempre pelo meio dos pingos da chuva. Os irmãos nunca se sentiram assim? Parece que há determinadas coisas que só sucedem aos outros, até que nos sucede a nós. E há aqui irmãos que já têm passado por situações na vida muito complicadas. E se calhar antes de as passarem, a ideia que dava é que não, sucede aos outros porque de alguma forma eu vou passar aqui pelo meio dos pingos da chuva e não me vou molhar. Mas irmãos, deixem-me dizer, aquilo que destrói os outros também nos destrói a nós. E o pecado, que é pecado na vida do outro, também é pecado na nossa vida. Nós devemos procurar abandonar, irmãos, tudo aquilo que tem potencial para nos destruir. E através deste texto vamos ver três coisas que nós devemos abandonar. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos abandonar os relacionamentos que são nocivos. Relacionamentos nocivos. O que são relacionamentos nocivos? São aqueles que nos prejudicam e, acima de tudo, aqueles que nos afastam de Deus e do seu propósito. Qualquer relacionamento que tenhamos, os relacionamentos, irmãos, podem ser várias coisas, podem ser amizades, podem ser namoros, podem ser outro tipo de sociedades de várias ordem, não é importante aqui o tipo de relacionamento, mas há relacionamentos que são nocivos, e os mais nocivos de todos são aqueles que, às vezes, sem darmos exatamente conta, nos estão a afastar de Deus e do plano que Deus tem para a nossa vida. E nós temos que nos livrar desses relacionamentos nocivos. Ao longo dos anos, irmãos, e aqui olhando para o texto, ao longo dos anos Edom foi fazendo alianças ocasionais com os povos ali à volta, por vezes até para fazer para batalhar ou para fazer por algum conflito até contra Israel, e já falaremos disso um pouco mais tarde. Foi fazendo estas alianças ocasionais com aquelas nações vizinhas, e é interessante que, em parte, a destruição de Edom também veio por causa dessas nações que eles, em determinada altura, fizeram aliança, mas que depois, quando chegou a hora H, quando chegou o momento certo, essas nações com que eles tinham feito aliança viraram-se contra eles e também foram uma das origens da sua destruição. Veja o que está no versículo 7. Todos os teus confederados te levaram até à fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Irmãos, às vezes nós partimos para determinados relacionamentos sem entendimento e não percebemos que às vezes quem está do outro lado desse relacionamento, em determinada altura, vai ali colocar a sua armadilha e vai nos levar por um caminho que não é o caminho certamente que Deus quer. Irmãos, quantos de nós já não... eu penso que, se formos honestos, todos nós já no passado já conseguimos identificar algum tipo de relacionamento deste tipo. O problema é quando esses relacionamentos existem e nós não estamos a dar conta que eles existem. O problema é quando eles existem e nós não nos apercebemos que esse relacionamento está-nos a levar aos poucos
para longe de Deus e para longe do propósito de Deus. E se este comportamento, se este relacionamento nocivo prejudicou Edom, também a nós, com certeza, irá prejudicar. Quando há qualquer coisa de mal para fazer, nós encontramos sempre alguém que nos ajuda a fazer. Os irmãos já perceberam isso? Quando nós queremos fazer alguma coisa mal feito, parece que saem debaixo das pedras. Aparece sempre alguém que nos quer dar uma ajudinha para fazermos aquilo que está mal feito. Lá em Lucas 15, os irmãos não precisam de abrir, os irmãos conhecem o texto do filho pródigo. E o filho pródigo, a dada altura, ele chegou ao pé do pai e ele disse: pai, eu quero parte da minha herança e eu quero ir à minha vida. O filho pródigo lá tinha as suas ideias, era jovem, achou que a vida era muito mais interessante sem estar ali na casa do pai, com a proteção do pai, com o amor do pai, com o carinho do pai. Ele achou que a vida poderia ser muito mais interessante. Ele achou que se calhar já tinha um entendimento suficiente, autonomia suficiente para tomar as suas próprias decisões, já sabia da vida o suficiente para se proteger no mundo lá fora, e ele agarrou naquele dinheiro e ele foi à vida dele. E irmãos, não tenham dúvidas, e não é que a Bíblia o diga propriamente de uma forma direta, mas porque o filho pródigo era feito da mesma massa que nós todos somos hoje, e os irmãos estão a imaginar um jovem cheio de dinheiro. Sabe o que é que não faltou enquanto houve dinheiro? Amigos. E de certeza que houve amigos que lhe ajudaram, com toda a certeza, a gastar aquele dinheiro. Com toda a certeza que ele não gastou aquele dinheiro sozinho. Então surgiram estas amizades nocivas que o ajudaram a gastar aquilo que o pai lhe tinha dado, mas depois, quando acabou, porque costuma-se dizer que o que é bom acaba, não é? Tirando com Deus, irmãos, isso com Deus não funciona assim, não é? Porque o que é bom continua e continua para sempre. Nós temos é que ser fiéis até ao fim, não é? Mas como se costuma dizer, o que é bom acaba, o dinheiro depois acabou. E os irmãos que conhecem a história sabem o que é que sucedeu. Ficou sozinho. Ficou completamente sozinho. Sem onde ficar, sem ter o que comer, a apacentar porcos e a desejar comer das bolotas que os porcos comiam. Então, qual foi o resultado para o filho pródigo destes relacionamentos nocivos? É que ele ficou sozinho e ficou sem nada. E talvez, irmãos, ao pensarmos neste primeiro ponto, talvez seja importante tirarmos uns pequenos segundos para refletirmos se existem na nossa vida hoje algum ou alguns relacionamentos que, na verdade, estão-nos a prejudicar mais do que nos estão a ajudar. E é importante deixarmos, irmãos, que o Espírito Santo fale com a nossa vida. É importante deixarmos que o Espírito Santo possa, irmãos, não numa base emocional, e as emoções são importantes, mas é importante às vezes refletirmos e dizermos: Deus, ajuda-me a perceber. Ajuda-me que o Teu Santo Espírito possa falar à minha mente, ao meu coração, se alguma coisa não está bem, se algum relacionamento meu não está em condições, se algum relacionamento meu me tem prejudicado, me tem afastado de Ti, me tem afastado do Teu plano, do Teu propósito, ajuda-me a perceber. E certamente, irmãos, se esta for a nossa atitude, Deus vai falar às nossas vidas, ao nosso coração hoje. Amém? Então, nós devemos abandonar os relacionamentos nocivos. Este era um primeiro problema que Edom tinha. Em segundo lugar, irmãos, devemos abandonar a violência contra os nossos irmãos. Veja lá o que diz no versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Vamos só um bocadinho. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Edom é considerado irmão de Israel e Edom a nação, porque então, como já expliquei, os irmãos podem depois ver, por exemplo, Gênesis 36:8, que nos mostram que Edom é a nação que descende de Esaú. Então os irmãos sabem, Esaú era irmão de Jacó, Jacó
que é aquele que deu origem à nação de Israel, então temos Esaú, que é aquele que dá origem à nação de Edom. E se havia duas nações irmãs, se haveria algumas, seriam estas, não é? Seriam estas. E é interessante, irmãos, que parte daquilo que foi a história de Edom foi a complicar a vida a Israel. Edom, que apesar de tudo deveria ter um relacionamento próximo com a sua nação irmã e que a fazer alianças faria com a sua nação irmã, a proteger alguém iria proteger a sua nação irmã, a beneficiar alguém iria beneficiar a sua nação irmã. Aquilo que nós vemos ao longo da história, e se os irmãos lerem o Antigo Testamento, há várias passagens e há vários momentos em que Edom não aparece do lado de Israel, mas aparece precisamente do outro lado. Aparece do lado do opressor, aparece do lado do inimigo, aparece do lado daqueles que querem fazer mal a Israel. E o profeta, irmãos, acusa Edom pelo menos de dois tipos de violência. Vejam o versículo 12 e versículo 13. Vejam o que é que Edom fazia. O profeta, ele disse: mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia. Versículo 13, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mãos dos seus bens no dia da sua calamidade. Vejam, irmãos, que nação irmã é esta, que quando as coisas correm mal em Israel, eles riem-se e têm prazer. Que nação irmã é esta, que quando Israel está numa situação uma situação precária, está numa situação de derrota, está numa situação frágil, eles entram pelas portas e eles roubam aquilo que têm que roubar e levam aquilo que têm que levar. Que nação irmã é esta? Edom exercia violência sobre os seus irmãos e isso levou-lhes... foi mais uma das razões pelas quais eles foram exterminados. Não é caso único. Em Números 12, 1 a 6, os irmãos também não precisam de abrir. Os irmãos recordam-se de um pequeno grande problema que Miriam teve. Miriam, a dada altura, em vez de ficar do lado do seu irmão Moisés, ela começou a olhar para as coisas que se calhar não lhe agradavam tanto, e por causa dos ciúmes para já da mulher que Moisés tinha, talvez Miriam quisesse ter um relacionamento mais próximo com o irmão, mas o irmão era casado e talvez o relacionamento com a sua mulher, Miriam sentia-se de alguma forma ofuscada, se calhar. Os irmãos sabem que isto sucede, não é? Pode suceder, não é? Todos nós temos famílias, todos nós temos... Claro que nem todas as famílias têm este tipo de problemas, mas os irmãos, todos nós entendemos este tipo de dificuldade, não é? Então, a mulher de Moisés, que era cuxita, Miriam não gostava dela e Miriam também tinha ciúmes do relacionamento que Moisés tinha com Deus. Então Miriam, enquanto irmã, em vez de proteger o seu irmão Moisés, ela vai lançar uma campanha de murmuração contra o seu irmão Moisés. Qual foi o resultado para Miriam? Ficou leprosa. Sabe porquê, irmãos? Porque aquilo que destrói os outros também nos destrói a nós. Aquilo que destruiu Edom também foi aquilo que ia destruindo a vida de Miriam naquele momento. A murmuração e o querer fazer mal aos seus irmãos. E aqui, irmãos, infelizmente, eu penso que outras vezes já temos falado disto aqui, eu próprio aqui, de vez em quando toco aqui neste assunto. Todos nós, mais uma vez, temos esta tendência triste de magoarmos aqueles que estão mais perto. Às vezes somos mais amigos e somos mais condescendentes e somos mais tolerantes e somos mais para aqueles até que não conhecemos do que para aqueles que estão próximos de nós. E aqui, irmãos, temos que perceber que esta é uma fraqueza nossa e nós temos que vigiar sobre esta fraqueza. Então, quando nós nos sentirmos
sentimos compelidos a usar de violência, e aqui violência não estou a falar de violência física, também poderá ser eventualmente, mas nem estou a falar dessa violência só, estou a falar de violência no sentido mais lato, não é? Sempre que nós nos sentirmos motivados a prejudicar e a fazer mal àquilo que é a nossa família, que nós possamos pensar que isto é um comportamento que nos pode levar à nossa própria destruição, porque Deus não brinca, irmãos. Nós já temos cantado aqui nesta manhã que Deus é Rei, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, irmãos, e Deus vê todas as coisas, e há coisas que Deus não deixa passar com toda a certeza, e se nós insistimos em comportamentos que não são dignos de um filho de Deus, nós mais tarde ou mais cedo vamos escolher aquilo que nós estamos a semear, porque nós não estamos imunes a coisa alguma. Aquilo que nos traz imunidade é o arrependimento e pedimos perdão aos pés do Senhor. E aí, se verdadeiramente nos arrependemos, Ele restaura a nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados e nós continuamos para mais um dia procurando fazer melhor, não é? Mas veja, irmãos, se nós insistimos neste tipo de comportamentos, as coisas não vão correr bem de todo. E quando falamos aqui de família, estamos a falar de família... Nestes dois casos era família de sangue, mas aqui, irmãos, eu quero que pensemos nas agressões que às vezes fazemos, não só à nossa família de sangue, mas também à nossa família espiritual. Porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. E às vezes com demasiada facilidade nós nos magoamos uns aos outros e nós nos ferimos uns aos outros e cuidado, irmãos, cuidado. Se alguém tem que saber cuidar de nós enquanto igreja, de nós enquanto família espiritual, somos nós que somos família espiritual. Senão nem para nós somos bons, já viram? Devemos abandonar então a violência contra os nossos irmãos como já vimos também, devemos abandonar também estes relacionamentos nocivos. E em terceiro lugar, irmãos, mais uma coisa que se nós não vigiamos, calha a todos. Devemos abandonar a soberba. Este sentimento que às vezes enche a nossa mente e o nosso coração de alguma autossuficiência. Aquele sentimento que às vezes surge na nossa mente e no nosso coração de que se calhar nós conseguimos sozinhos, se calhar já não precisamos assim de grandes dicas até da parte de Deus, porque nós até já percebemos mais ou menos como é que a coisa funciona. Se calhar aquele momento em que nós nos apoiamos naquilo que é o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa força, a nossa visão das coisas, e se não vigiamos todos nós, podemos passar por isso. A soberba de Edom levou ao engano, porque o orgulho cega, irmãos. E o orgulho impede-nos de ver aquilo que está à nossa frente. E o orgulho impede-nos de ver aquilo que é o óbvio. E Edom tinha razões naturais para se sentir seguro e autossuficiente, porque apesar de serem uma nação pequena, eles estavam colocados geograficamente num sítio muito bom. Eles estavam colocados grande parte das suas habitações era nas montanhas de Seir e era como que uma fortaleza natural. Não é a mesma coisa do que ter a casa no meio de uma planície, nem no meio de um vale. Eles tinham a sua casa lá no meio, entrinchada nas montanhas, o que lhes dava um certo sentimento de segurança e de autossuficiência, dizendo: nós não precisamos nem de A, nem de B, nem de Deus, nem de coisa alguma, não é? Vejam lá o que diz no versículo versículo 3, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Quem me derrubará em terra? Mas Deus, irmãos, versículo 4, Deus relembra a Edom através do profeta Obadias: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas. Ainda que, os irmãos estão a ver que isto é uma impossibilidade, mas ainda que Edom se elevasse como a águia e colocasse o seu ninho sobre as estrelas, ainda dali, diz o Senhor, eu te derrubarei. Porque, irmãos, é Deus quem derruba e é Deus quem exalta, é Deus quem tem o domínio sobre todas as coisas. E nós não nos podemos esquecer disto. Os irmãos têm visto aquilo que tem sucedido, por exemplo, tem acontecido tanta coisa que dá quase para escolher o exemplo, não é? Mas os irmãos na Turquia nestes últimos tempos, aquilo que o presidente turco, o senhor Erdogan, tem feito
e provavelmente, quem sabe, como alguns dizem, até encenando aquele golpe de Estado para reforçar o seu próprio poder interno e para ele poder fazer o que quer. Ele acha que está a fazer o que quer, mas ele só faz aquilo que Deus está a permitir que ele faça. Irmãos, nós, enquanto filhos de Deus, não nos podemos esquecer jamais disto. Olhamos para os Estados Unidos da América e dizemos, e ainda ontem estava a ouvir na televisão, nunca ninguém pensou, o Trump vai ganhar isto agora. Irmãos, o Trump, mesmo que o Trump ganha porque Deus permite que ele ganhe. Pode não ser o que Deus quer, mas é o que Deus permite. E Deus permite, irmãos, porque Deus deu-nos aquilo que se chama um livre-arbítrio para decidirmos as nossas coisas, e Deus nos entrega as nossas escolhas até ao momento em que Ele diz basta, porque Deus é um Deus de justiça e Deus sabe quando é que as coisas têm que começar e quando é que as coisas têm que acabar. Mas Deus, irmãos, Deus tem sempre a última palavra sobre todas as coisas. E Edom, apesar de estar numa posição favorável, ele achou então que, daqui ninguém nos tira, nós não poderemos ser derrubados de maneira nenhuma, mas Deus relembra a Edom, ainda que faças o teu ninho nas estrelas, eu te derrubarei. Deus é soberano, irmãos, não nos podemos esquecer disto. Nabucodonosor aprendeu é uma história que eu gosto muito, muitas vezes eu cito, porque é uma história que fala precisamente disto, um homem enganado pelo seu orgulho e que aprendeu, apesar de tudo, Deus teve misericórdia dele, mas aprendeu da pior forma esta lição. E lá no capítulo 4 de Daniel, os irmãos também não precisam de abrir, diz que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho era um sonho de uma grande árvore, uma árvore que se estendia até os olhos conseguirem alcançar, e uma árvore frondosa, e que dava fruto, e que dava sombra, e que servia de sustento para todos aqueles que viviam debaixo dessa árvore. Mas depois lá, às tantas no sonho, vinha alguém de um céu, um anjo que descia e que cortava essa árvore, e essa árvore, claro, ela caía, ficava apenas o tronco com as suas raízes presas com cadeias. E Nabucodonosor, mais uma vez, ele quis saber o que é que aquele sonho queria dizer. E mais uma vez, lá vem Daniel e vem dizer, olha, atenção Nabucodonosor, atenção. Este sonho é uma chamada de atenção para ti. Porque aquela árvore és tu, o teu reino, que serves de sustento e de segurança e de proteção para todas estas pessoas. Mas se não mudas o teu entendimento sobre as coisas, vai vir alguém do céu e vai cortar a árvore. Porque tu tens que aprender, e diz lá, que é o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E Nabucodonosor tinha que aprender isto. É o Altíssimo que tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E, irmãos, era na altura de Daniel, era na altura de Nabucodonosor e continua a ser hoje. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente russo, não são os políticos, não são eles, acham que estão no controle, mas diz a palavra de Deus, e se a Bíblia diz, irmãos, é porque é verdade, que é Deus, o Altíssimo, que tem o domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor tinha que entender isto, mas ele demorou a entender. Mas Deus, na sua longanimidade, diz que esperou 12 meses. 12 meses depois daquele sonho e daquela interpretação. 12 meses. 12 meses, irmãos, a lição não era assim tão difícil de aprender, não é? Mas Nabucodonosor estava cego. E ele, não sei se ele pensou muito naquilo ou não, mas a dada altura, passados esses 12 meses, diz que ele estava lá na varanda do seu palácio a contemplar o seu reino e tudo aquilo que o seu olho poderia alcançar, e ele disse as palavras mágicas, entre aspas, né? Ele disse, a força do meu poder, né, me deu tudo isto. Pronto. Deus não dorme, eu não sei a que horas é que ele disse isto, mas Deus não estava a dormir com certeza. Diz a palavra de Deus, irmãos, eu gosto tanto e o Antigo Testamento é muito rico nisto, nestes pequenos pormenores. Diz que ainda nem as palavras tinham acabado de sair. Sabe porquê? Porque Deus conhece aquilo que cá vai. Às vezes não dizemos, mas pensamos e Deus sabe. O vizinho do lado não sabe, às vezes a nossa mulher não sabe, o marido também não sabe, às vezes os filhos não sabem. Os nossos pais às vezes também nem desconfiam. Mas Deus conhece todas as coisas, aquilo que está aqui e aquilo que está aqui. E diz que ainda nem as palavras tinham acabado de sair da sua boca, diz que ele
começou uma experiência vivendo como um animal. E ele foi comer palha com o boi. E diz que durante 7 tempos ele teve a viver como que um maluco, nos pastos. Diz que lhe cresceu pelo, diz que as suas unhas também se engrossaram e cresceram. E ele, durante aquele tempo, ele viveu tal e qual como um animal. Até que. Então veja, irmãos, quantas vezes, não é? Nós somos tentados a pensar exatamente o mesmo. À medida que vamos atingindo, metas na nossa vida, à medida que vamos alcançando coisas, nós começamos-nos a convencer que se calhar até realmente somos bons, que podemos depender apenas daquilo que é o nosso conhecimento, da nossa força, quem sabe dos nossos cursos académicos ou do nosso percurso profissional. Ou há tanta coisa que nós às vezes nos agarramos para dar aquela ilusão que somos autossuficientes. Mas cuidado, irmãos, cuidado com isso. E claro, não é que somos aqui, não temos que ter aquela... Também deixem dizer, irmãos, nós não temos que ter aquele discurso do coitadinho, não é isso que eu estou a dizer. Eu não sei nada, se não for o Senhor, eu coitado. Não, irmãos, também não é assim, irmãos. O irmão tem coisas que sabe fazer ou não tem? O irmão é bom em determinadas coisas, não é? Temos aqui muitas irmãs que são boas e que nos têm dado uma ajuda muito grande, por exemplo, na cozinha. A irmã Lourdes de Serra é daqueles casos que nós sempre nos relembramos. O que ela gostava de fazer e tinha prazer e sabia fazer, era isso que ela usava para servir o Senhor. E serviu durante muitos anos e foi uma bênção enquanto o fez. Mas uma coisa, irmãos, é nós termos a noção de que nós temos uma determinada habilidade ou capacidade e graças a Deus por ela. E damos glória a Deus e dizemos, Deus, obrigado, porque eu pude nascer com esta capacidade e com esta habilidade. Posso não saber fazer muito mais coisas, mas isto eu sei fazer e graças a Deus por aquilo que sei fazer. Mas, irmãos, isso é uma coisa. Outra coisa é acharmos que agora nós não precisamos de Deus só porque sabemos fazer qualquer coisa. Então, nem o 8, nem o 80. Nós precisamos sempre de Deus. Mas graças a Deus que nascemos com habilidade e com capacidade para fazer determinadas coisas e que Deus nos ajuda a melhorar ainda mais. E se pudermos estudar para aprender um pouco mais, vamos estudar e vamos aprender um pouco mais. Se pudermos exercitar determinada prática para melhorarmos e para aperfeiçoarmos, então vamos estudar, vamos aperfeiçoar, vamos fazer. Mas sabendo sempre que é Deus que tem a última palavra sobre todas as coisas, não é? Então, irmãos, e avançando para o fim, não pretendo demorar muito mais. A Bíblia, ela é clara. Há determinadas coisas que podem destruir a nossa vida, pelo que necessitamos de nos livrar delas com urgência. E talvez aqui nesta manhã esteja aqui alguém que talvez tenha identificado com uma ou algumas destas 3. E se calhar, olhando para a sua vida, já tem começado a sentir os efeitos destrutivos destes comportamentos. Às vezes eles estão lá, nós é que não os queremos ver. Mas nesta hora, irmãos, e esta é a minha oração, é que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos nesta manhã. E talvez então, como eu dizia, talvez entre nós esteja aqui alguém que se tenha identificado com estes comportamentos e tem visto já algum efeito negativo sobre a sua vida. E talvez perguntem, então, mas e agora? Então qual é a solução? Há solução? Deixem-me dizer, há solução, sim senhor. Há solução para resolvermos este problema. Sabe porque há solução? Porque se houve esperança para todos aqueles casos que nós vimos, também há esperança para nós. Olha, o filho pródigo, apesar de ter ficado sem nada, ele encontrou conforto e restauração. Sabe quando? Quando ele voltou para os braços do Pai. Miriam ficou leprosa, mas sabe o que é que aconteceu a Miriam? Miriam encontrou cura para a sua lepra, quando ela reconheceu o que fez e quando Moisés orou para que a sua vida fosse restaurada. E ainda Nabucodonosor, é verdade que Nabucodonosor foi atacado pela soberba, é verdade que Nabucodonosor foi comer palha com o boi, mas tudo isso passou quando Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu verdadeiramente que é Deus quem tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer.
Irmãos, há solução para a nossa vida, mas a solução para a nossa vida passa por nós reconhecermos quem Deus é e reconhecermos que nele há poder para resolver qualquer problema da nossa vida. E o maior problema da nossa vida, irmãos, é o pecado e é aquilo que nos afasta dele. E Deus está aqui nesta manhã.